Estamos ao vivo já falando com você. Muito boa tarde. Espero que você esteja muito bem. E aí, amigo? Estamos de volta Graças e felizes a da Deus. vida. Verdade. Eu gosto dessa hora, eu gosto desse encontro, eu gosto de ficar com vocês também, com toda a equipe. Que seja uma tarde linda pra gente no Amém. seu Entre Família. E o assunto de Verdade. hoje? Pois é, tudo bem, família? Prazer estar com você aí, sentadinho no sofá, você que está talvez no seu trabalho, está no escritório, fone no ouvido, acompanhando a gente, enfim, onde estiver. Tem um negocinho aqui. Eita, sério? Peraí. Saiu? É não, é brincadeira. Hoje nós vamos falar sobre constrangimento. Já viu isso aqui? Alguém tá Já. falando, você pensa, tem um feijão no dente, tem um tem um alface no alfacezinho dente. no dente. Conta ou não conto? E Você agora? conta? Ah, eu com jeitinho, é que vai da intimidade que você tem com a pessoa É, também, tem eu isso, acho, né? né? Pra você, tipo, eu falaria. É. Fala, volta Você já lá. passou por constrangimento, situações constrangedoras? Já fui constrangido e já constrangi. Eu também. Aqui no Entre Família, por exemplo, é uma vez por dia. Ele que constrange. Conta Sabe uma. que eu por sou o exemplo. novinho. Conta uma já. De constrangimento É, pesado. aham. De pesado. De chamar uma pessoa de grávida. Ai, isso daí acontece. Quantos às vezes. meses você tá? Estava eu recebendo ali, quer dizer, cumprimentando pessoas. Aí vem uma moça na minha direção e eu digo, oi, tudo bem? Ainda pus a mão na barriga. Eu Ih, disse, ai, você está ai. grávida? Quantos meses? Ela, mas eu não estou grávida. Puxa vida. Eu só abracei e disse desculpa, O que me dizer, né? perdoa, me perdoa. Fazer o quê, gente? Né, deixa eu Nunca contar, mais. deixa eu contar. Até mesmo mulheres grávidas eu faço de conta que não estou percebendo. Deixa elas contarem. né, Elas daí? contam, Elas é. contam. Não, deixa eu contar aqui, eu trabalhando no comércio uma vez, aí tem uma mulher que sempre levava, né, coisinhas pra gente comprar ali, alguns docinhos e tal. Aí outro dia ela veio acompanhada de uma menininha, aí cheguei pra menininha pra puxar assunto, né? Ai, que legal, veio com a avó trabalhar hoje. Aí a mulher olhou pra mim, você tá me chamando de velha? Ela é minha filha. Eu falei, puxa vida, perdão. Mas o ela, que a gente fala? mas ela também constrangeu, porque nem só velhinha é vovó. Não? É verdade. Porque essa é a vida, a gente constrange, outra hora a gente é constrangido e geram situações muito engraçadas. Depois a Com gente ri, certeza, dá depois, risada certeza. disso. É engraçado depois. Na hora você não sabe onde colocar a cara, fica vermelho, fica roxo, fica... É por isso que a psicóloga Laura Caron vem falar pra gente sobre esses momentos e o que envolve o tal constrangimento. E eu acredito que vai ser bem legal, né? Vem pra cá, Laura, daqui a pouquinho pra conversar com a gente. Vai ser bom demais ter sua companhia. E temos mais o quê no programa de hoje? Ah, que alegria. A gente tem hashtag. Hashtag. A voz suave, como Hoje- dizer da Lady Amanteigada. Bela. Isso aí. Josemara, hoje não é o dia do Lucas, é o dia da Josemara com a gente. Me deixou constrangida. Gente, estou aqui para contar para vocês a respeito de um senhor aí que é conhecido como o terror do INSS, viu? E também eu conheci uma pessoa que teve 3 histórias diferentes e agiu de 3 formas diferentes e que foram totalmente constrangedoras. Mas você sabe que você só vai ver depois, né? No nosso momento hashtag. Depois eu quero saber se a Josi também. Cada um contou uma aqui, viu? Quero saber se a Josi tem alguma também para contar pra gente, né? Tenho Eu certeza deixo só para que vocês tem. compartilharem as experiências aí. Deixa vocês passarem vergonha, né, Josi? Isso, me mantenho plena por enquanto. Então tá Eu bom. já vou entregar que ela estava contando uma do pai dela. Não sei se o pai dela vai gostar, mas, ó, se ela vou ficar guardar segredo. Vamos para aquele intervalinho e já Vamos, volto? é rapidinho. Pode ser? Até Pega já. uma água, já volto. De volta por aqui no seu Entre Família. Muito legal, muito bom ter a sua companhia todas as tardes com a gente por aqui na TV Novo Tempo. Ó, vamos ver, ó, estamos ao vivo, meio-dia, meio-dia não, 14 horas, 2 horas e 35 minutos, esse é o horário. Obrigado pela companhia. Ó, fuso horário. constrangimento. Não, isso é prova de que realmente é ao vivo, né? É ao vivo, prova Erra de e que é se ao vivo. corrige É. na hora. E já a ver com o assunto de hoje também, né? Falando sobre constrangimento, você já passou por algum constrangimento? Conta pra gente aí, manda pra cá no nosso WhatsApp 12983150249. Quase que eu falo, eu fico nessa aqui, ó, o WhatsApp da rádio ou daqui, que eu acabei de sair da rádio e vim pra cá, né? Aí é isso. Então é 12983150249. Esse não tem como mandar foto, né, pastor Aleixo? Acho que é Eu melhor gosto não. do pessoal mandar foto, mas Não, não tem como, né? Espero que não, mas sabe que tem alguns que geram registros, né? É verdade, é verdade. Mas você já disse a pergunta de hoje? Ah, verdade, não disse. Não, falei ou não?
Ah, a compartilhar uma situação, só não pode mandar foto, foi isso? constrangedora, só não pode Olha mandar que constrangimento. Ele acabou de falar e eu não prestei atenção. Isso também é um constrangimento, né, pastor? foto. Não presta atenção nos Constrangidos e amigos. constrangendo. Não presta atenção no colega. Repetindo a pergunta, então. Ó, compartilhe uma situação constrangedora que você já passou. Manda para cá. Manda aí no nosso WhatsApp. 12983150249 ou o QR Code que aparece bem no cantinho da tela aqui também. Manda pra gente aí. E então? Vamos começar o dia legal? Hashtag. Tem uma sequência aí de recordes do hashtag, né? E o terror do INSS, quem que é isso aí? Ó? Depois da vinheta tem notícias com hashtag. Me conta aqui, você já pensou em completar 123 anos com saúde e ainda com uma boa disposição para viver? Seu Andrelino, que o diga, né? O aposentado completou seus 23 anos e a comemoração dessa data importante gerou muita satisfação para a família. Andrelino é natural de Goiás e ficou conhecido como o terror do INSS. Isso porque no seu aniversário de 121 anos, ganhou um bolo temático com uma placa com essa descrição. O governo federal fez questão aí de presenteá-lo com uma outra placa, só que dessa vez escrita: o senhor não é o terror do INSS, o senhor é uma benção para o INSS. Desejamos que muitos anos aí de vida para que você tenha, continuar aí essa história, né, de vida. E, gente, para comprovar para vocês que, de fato, ele tem 123 anos, eu vou mostrar para vocês a identidade, o RG. 1901. Menino. Imagina só, seu Andrelino. Comemorou o aniversário faz pouco tempo, gente. Eu fico imaginando, né? Eu com 26 anos, ele com 123 anos. E olha, ele é Quando você lúcido, nasceu, ele já estava com quase 100. quase 100. Pois é. Quase 100. E além disso, ele mora sozinho, ele faz a comidinha dele. Então imagina, né? Quero eu chegar numa idade assim, totalmente bem, e nem aparenta, né? Poxa vida, eu não aparento. Já imaginava uma pessoa totalmente diferente de 123 anos. E, gente, vamos combinar aí que 123 anos, o seu Andrelino, provavelmente ele já viveu muita coisa, né? Com certeza, situações constrangedoras. Mas aí, tô aqui, né, pra cumprir aquilo que eu prometi. Eu encontrei um rapaz Jô, e ele tem... Jô, deixa eu só fazer um comentário a respeito ainda desse senhor. E assim, quando você disse que ele ainda mora só, faz a comidinha dele, eu queria chamar a atenção para a autonomia, né? Como é importante que nós, ainda senhores de nós mesmos, com uma idade que ainda dá para calçar o sapato sozinho, ter em mente, desenvolver essa autonomia de fazer, de amar a vida, de gostar de viver, de ser independente. Pessoas assim têm uma resiliência maior até frente à vida e aos anos. Quando a gente é muito melindroso, muito claro que tem outras questões envolvidas nisso, mas se ponha para viver, sabe? Se joga, se põe para jogo mesmo. Tem que fazer, faze conforme as tuas forças, como diz a palavra, porque eu quis chamar isso para esse ponto de vista meu, porque nós trabalharmos a nossa autonomia, que tem a ver com o que nós falávamos ontem, exercício físico, fazer o que precisa fazer para você viver bem, com qualidade. Então isso é Eu queria necessário. conversar com ele. Já pensou? Perguntar para ele se ele passou roupa no ferro a carvão. Eu acredito que se eu passei, por que não ele? Né? Porque Não é a faixa... Estamos ali juntinho, né? E é tão interessante a gente conversar Não com vai me pessoas... constranger. Com pessoas centenárias, inclusive tem a avó Dita, lá em São Francisco do Sul. Ela tem 103 anos, lúcida, né? A visão dela é bem fraquinha já, mas é totalmente lúcida. Até esses dias morava sozinha, mas agora está morando lá junto com a minha tia, né? Tia Rosa, junto com o tio Valdemar. Abraço para todo mundo lá. E conversando com ela, há um tempinho atrás, conversando, perguntando, né, da vida e tal. E é tão gostoso a gente ouvir algumas histórias, ela falando, primeira vez que ela viu um avião passando, aquele barulhão do avião e tal. Meu Então, avô muitas morreu histórias. com 104 anos, então quem sabe eu tenho uma genética aí, vai ter que me aguentar.
E olha Legal. só, gente, ele já foi casado, né? Tem 7 filhos, 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. Olha. Então, com certeza, história que não falta, né? E como eu combinei, eu tenho aqui, eu conheci um rapaz que ele tem 3 histórias diferentes. E aí, ele passou por uma situação muito complicada como homem, né? Como rapaz. Ele viu que uma amiga dele estava com a calça manchada. E aí, claro, precisou procurar um jeito de... Precisou dar os seus pulos, né? Para conseguir avisá-la. Confere comigo aqui, gente. Durante o dia a dia, a gente passa por algumas situações, né? Teve um período na faculdade que aconteceu uma coisa constrangedora de uma certa forma, né? Que eu tinha que lidar com ela, mas não foi comigo, foi com a pessoa. Então, eu tenho uma amiga de faculdade que ela manchou as calças de sangue, né? Logo ela estava menstruada. E eu, como homem, reparei e não sabia como lidar com a situação, por ser homem. Sei que era uma situação complicada. Então, eu fiquei assim, cara, o que eu faço? Falo, chego e falo. Eu tinha intimidade, mas chego e falo. Ou deixo quieto. Eu fiquei nervoso porque eu não sabia como lidar e eu sei que tipo, se eu não falasse ia ficar muito pior. Então daí eu resolvi chegar para outra mulher, que eu entendi que assim, quando um gênero conversa com o mesmo gênero é muito mais fácil lidar. Então eu cheguei para uma pessoa próxima, falei para ela, ó, fulano de tal, tá assim, assim, assim. Avisa ela, mas não fala que fui eu que falei, né? Porque eu acho que se eu avisasse, tipo, fulano de tal viu, tal, o homem viu, aí tipo, ia ficar muito constrangida, né? Então, pra mim, naquela situação, eu fiquei nervoso por não saber lidar e ao mesmo tempo saber lidar. Mas eu me preocupei mais com o pós do que o durante, entendeu? Então era bem difícil, eu tive que ir pro lado feminino. Não foi fácil, é estranho. Arrasou na resposta aí, E que viu? Conseguiu, gentileza, saiu não bem. é? Que Mas gentileza. agora eu quero saber, Abinal, Eu faria o a que mesma você coisa. faria? Não, de verdade, enquanto ele estava falando ali, eu pensei justamente nisso, né? Claro, se tiver alguma mulher por perto ali, no caso, né, dependendo de quem fosse ali, ou se minha esposa estivesse perto, pedia para ela avisar, ou alguma outra mulher, né, próximo. Ou se não, o que a gente faz, né? Eu já passei por uma todo situação jeitinho, assim, só que era com na todo rua. cuidado, né? Eu dei minha blusa Sério? Na rua? na rua. Falou, Gente, eu porque já ela tava tava aqui sem nada, eu dei minha blusa pra ela amarrar na cintura. E... Eu já estava assim, É melhor ser constrangido comigo do que com É verdade. eu já estava assim pensando, que menino bem criado, Rossini, né? Que menino bem criado, bem educado, gentil, ele se preocupou, não disse que eu vi para não ser Foi muito constrangedor. cuidadoso. Que delicadeza, aí você supera. Superou. Uma estranha na rua, ele vê, tira a camisa, né, um casaco, alguma coisa. Superou, cara. Mas tem, acho que não é só eu Superou, e você, bom não. Tem demais. bastante homem fazendo isso. Não, não estou dizendo que você foi o único, mas assim, é muito bonito de a gente constatar isso, né? Um cuidado além, com uma estranha na rua. Poderia dizer, não conheço, tá na rua? Não é, Josemara? Podia ser. Até porque é Sim, muito parabéns. constrangedor, né? A gente acaba ficando sem É uma o que exposição fazer. gigante. Importantíssimo, assim, e fica aí, né, a dica para você, homem que está acompanhando, é uma forma de você conseguir sair dessa situação aí e ajudar, claro, a mulher, a moça, enfim. Mas tem mais, gente, tem mais uma situação que ele viveu e dessa vez ele precisou, assim, olha, dar os pulos, viu? De fato, não é nada fácil. Foi um odorzinho, assim, meio difícil de lidar. Confere comigo. Eu já passei por várias situações constrangedoras, né? Algumas muito delicadas, outras nem tanto, mas eu já passei por uma super delicada, porque foi difícil revelar essa situação constrangedora, resolver, no caso, essa situação constrangedora, né? Eu tenho um amigo, né? E ele tem muito CC, né? E os bracinhos dele fedem um pouquinho. É uma pessoa que gosta de abraçar muito, é uma pessoa muito alegre, bem expressiva. O problema era o seguinte, o problema não era eu falar pra ele assim, Nossa, você está com CC, com CC. o problema é que o rapaz é surdo e mudo, e ele não sabe Libras, e eu não sei Libras. E como é que eu vou resolver essa situação, né? Mas chegou um tempo que ele veio me abraçar, eu falei, não. Fiz assim com gesto, né? Aí ele perguntou, aquele gesto, por quê? Aí eu tive que falar assim, ó.
fedidinho, hein? Aí ele, eu falei, Aí ele fez assim, não tá fedido não. Aí eu, tá fedido sim. Mas enfim, foi triste porque ele nunca mais, né, veio me cumprimentar, me abraçar. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque, né, as minhas roupas ficaram cheirosinhas. Difícil essa, hein? E eu vou jogar pra você, pastora Leite, o que você faria? Olha lá, então vamos tratar essa sinusite aí. Tá bravo, né? Já que ele não tá sentindo, o problema é essa sinusite. Vamos ver se procura um otorrino. Complicado, hein? Eu vou até aproveitar o gancho e contar agora. Vocês pediram pra eu contar uma situação e eu lembrei de uma. Conta. Eu queria muito, muito aprender Libras. E aí o meu professor falou assim, ó, aproveita nas férias. Se você conhecer alguém, você vai lá e coloca em prática o que você aprendeu. Perfeito. Meu pai, amável pai, pegou e falou, minha filha, o meu amigo precisa avisar a filha dele que tá no banco que ele tá esperando ela aqui. Só que ele não pode deixar o carro aqui porque não tá dando pra fechar. Eu, beleza, pai, tudo bem, tudo certo. O Sérgio vai junto comigo, eu vou lá e vou conseguir colocar em prática. Cheguei no banco, olhei a primeira mulher e a única que estava lá e comecei, me apresentei. Oi, tudo bem? Meu nome é Jasemara, o seu pai está esperando lá. E aí, sabe quando alguém está querendo vender alguma coisa para você na rua e que você finge que não está vendo a pessoa? Ou é outro momento, assim, que você não quer conversar com ninguém ou um conhecido? Ela ficava assim, ó. Eu falando, ela olhando para um lado para o outro. Falei, gente, não é possível. A pessoa que conversa através de Libras, ela precisa olhar, precisa ver o sinal. E aí, no final, ela colocou a mão assim, moça, eu não falo Libras. Puxa Na hora, eu olhei pro Sérgio, o Sérgio estava num canto já, quase desmaiando de tanto rir. Eu abracei ela também e pedi desculpa. O meu professor disse que eu devia ter fingido e que eu era a pessoa surda da história, mas Verdade. não consegui pensar nisso na hora. Igual alguns que fingem desmaio, né? Já cai, já desmaia, já... Opa, Imagina ela passando contando a mal. situação para a família, né? Poxa vida, não consegui colocar em prática, mas tudo bem, né? Fica para uma próxima. E a nossa e a última situação envolve uma amizade, um relato, uma confissão e talvez um pouquinho assim de odor? Será? Mau hálito? Eu tenho um amigo, a gente é amigo ainda hoje, tá? A gente é amigo, tá? Ele tem muito bafo. Ana, vê se eu tô com bafo. Olha aqui, tira. Tá. E não é por causa de higiene, não, cara. Eu acho que é estômago, eu não sei. Ele escova os dentes e tudo mais, que eu já vi ele escovando os dentes, né? Faz bonitinho, passa fio dental. E o pior da pessoa do bafo é que ela gosta de conversar, já percebeu isso? Que toda pessoa que tem bafo, ela quer conversar. Ih, rapaz. Entendeu? Eu acho que ela não se sente, eu não explico, entendeu? Então, esse dia eu estava com ele, né? E ele queria desabafar muito, conversar muito. Eu não lembro o que era, mas ele queria conversar muito. Só que não dava, porque ele queria que eu ficasse olhando pra ele. E eu ficava assim de lado pra conversar com ele, né? Porque ele falava, né? E vinha aqui, né? Só que o bafo vinha e fazia curva. Ele não dava, velho. E eu falei, meu Deus, agora, velho, o que eu falo? Eu falo pra ele parar de falar porque tá com boca podre, tá fedendo. Ou eu, né, tranco a respiração. Porque já percebeu a cara da pessoa quando tranca a respiração? Você tá aqui e fica assim, ó. Dá pra perceber que a pessoa tá trancando, né? E eu comecei a ficar vermelho, que eu sou meio mais coradinho aqui, né? Eu comecei a ficar vermelho. Aí, você tá passando bem? Eu falei, não, eu tô bem. Pode continuar aí. Cara, eu não falei. Podia ter falado? Podia ter falado, mas eu não falei. Mas depois eu me arrependi. Eu devia ter falado, mas eu acho que ele ia ficar chateado. Complicado demais essa situação e eu dou minha dica, viu? Josemara, A Dali tá o amigo chorando. com bafo... A maquiadora precisa, porque meu lencinho não vai dar. É o moço com bafo, ele queria desabafar. Achando que tava abafando. Que tava abafando. A gente tava abafando, né? Olha, eu não sei o que fazer nessa situação também. Eu vou pedir ajuda. Dali, vamos pedir ajuda, Pra Dali? gente também. Posso dar uma dica? Pra gente também, diz aí, Passa Josi. creme para as mãos. Fica o cheirinho e aí quando a pessoa for conversar com você, você faz Boa, isso. Josi. Ou faz Olha, tipo que tá limpando, Se eu assim, estiver ó. conversando com alguém, ela me ofereceu uma bala de hortelã. Passa meia hora, eu oferecer outra bala, na terceira eu já levanto e vou passar o fio dental.
Verdade. Gente, eu vou chamar ela que é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, Laura, né? A Caron. Laura Caron. Laura, vem pra cá, ajuda a gente, por favor, Laura. O que a gente pode fazer em algumas situações como essa? O nosso amigo lá, ele conseguiu sair de algumas. Dessa dali ele não saiu, né? Fica à vontade, por favor, Laura. Tá, obrigada. A gente tá Ai, até chorando Laura. aqui de tanto rir, menina. Isso é a vida, Vai. né, Laura? Não tem muito como, né? É. Não se deparar com situações assim, né? Sim. Verdade. A questão é que a gente tem muita vergonha de tratar disso, mesmo com os amigos. Era amigo dele. Por que essa vergonha, esse constrangimento? Eu acho que a gente tem muita construção em cima disso também. Não só a construção, mas é porque realmente são situações super delicadas, né? São situações onde você se sente constrangido, você constrange também o outro. Eu acho que a gente consegue, dentro desse tema, desdobrar muitos outros assuntos, né? Tanto a nossa postura, a nossa sensibilidade, a nossa maneira de falar. São situações que a gente se depara toda hora e acabam não sendo uma oportunidade legal, mas uma excelente oportunidade para a gente conseguir treinar a nossa maneira de falar, a nossa sensibilidade também à dor do outro, porque às vezes a gente leva, né? Por exemplo, no caso do Rossini, eu achei que ele teve uma sensibilidade enorme Eu nos também. 3 casos. Ele teve uma sensibilidade, assim, super legal, né? Mas são situações também diferentes, né? Eu tenho uma premissa básica que eu uso tanto no consultório como no Insta também, que se é uma situação, igual você fez, né, pastor, que eu achei muito legal. Se é uma situação onde você pode intervir e resolver o problema na hora, dependendo do seu grau de intimidade, também a gente usa muito isso daqui. Não existe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que o ponto central de tudo é a gente cuidar com a relação que se tem ali. Mas, se é uma situação que você pode falar e resolver na hora, por exemplo, tem um alface no teu dente, olha, tem um papel higiênico no seu pé, ou tô falando com muito carinho, sua calça tá suja, pode resolver na hora. Situações diferentes dessa, a gente não entende a complexidade que está por trás. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, pra gente, a brincadeira do bafo pode não ser tão grave, talvez, assim, até não sei, né? Porque eu não conheço vocês, não sei se vocês têm bafinho também, não. Mas a gente não sabe se é uma pessoa que já lida com isso durante muito tempo, se é uma pessoa que tem consciência ou não, que tem cheiro, né? Se é uma pessoa que tem... A gente até entrou no ponto da maquiagem, da aparência, que provavelmente a gente vai discorrer aqui também. Mas são situações que, às vezes, né? Você toca em algo delicado do outro e o medo de ofender, né? Exato. Ofensivo, invasivo. Tá certíssimo. Acho que esse é o ponto O central. uso das máscaras, acho que ajudou um pouco a descobrir alguns também, né? verdade. É se perceber. Tem um Né, se ambiente esquisito. perceber. Eu tô de máscara. É o meu próprio Provado o bafo. próprio veneno. Nós vamos pro intervalo, né? Vamos pro intervalo, A gente vai né? pro intervalo se recompor desses constrangimentos que a gente já lembra que passou e fez outros passarem também. É rapidinho, nós já voltamos. Até já. O que nós estamos conversando nesse intervalo? Se não sobre constrangimentos ou até crianças, que crianças também constrangem. O a Robson tem umas sinceridade. histórias maravilhosas. E você em casa, eu acho que o pessoal ali também está ouvindo a gente, rindo junto Tem e muita lembrando história. dos constrangimentos Se que tem. passam ou que fazem outros, né, Muitos Abinal? causos aí. Conta pra gente, manda aqui no WhatsApp 12983150249. A gente quer saber também, a gente quer dar risada aí com as suas histórias também, tá bom? Compartilha com a gente aqui. Tem quadro novo hoje estreando aqui no programa e é com você, Josi. O que vem por aí? Deve ser coisa Nossa. boa, como sempre. A minha amiga tá grávida e ela deixou um papel, uma função aqui pra mim que vai ser um pouquinho meio difícil. Simplesmente arrumar o quê? A mala pra maternidade. Gente, eu nunca tive um filho na vida, eu não faço ideia do que levar. Sei que roupinha precisa, né? A gente já tem algumas roupinhas aqui. Vou levar com certeza sapatinho pro bebê da tia sair todo estilosinho. Vou levar algumas roupinhas. Já tem algumas aqui, mas eu sinto falta que precisa de mais alguma coisa. Vou levar porque uma saída de maternidade é muito lindo. Vou levar isso também. Umas roupinhas a mais, né? Tal que precise. Tal que a gente fique mais de um dia. Mais um sapatinho pra ficar fashion todos os dias. Lindo demais. Claro, tava me esquecendo da fralda. Titia já comprou uma tamanho P pra criança da titia já sair assim com tamanho... Nem que sobre, o importante é que não vai, sabe, faltar depois, vai dar pra longo prazo. Babador, né, gente? Tal que nasce ali babando, precisa de ajuda, tem um babador aqui pra levar também. Nossa, mas aí se não tiver uma cadeira lá, como que faz pra
titia sentar? Eu tenho, só um minuto, tenho aqui. Uma cadeira de praia, fácil de levar aqui, ó, carregando, titia dá conta de levar a malinha e mais a cadeira de praia. Se rolar uma recusa do peito e a criança não quiser mamar, não tem problema, a titia tá aqui pra resolver. Uma caixa térmica, a gente guarda o mamar aqui do neném e de quebra ainda faz um leitinho gourmet na panela. Nossa, acho que agora deu, tá completo. Só que daí tá, será que vão deixar eu entrar com tudo isso? Tem muita coisa. Tá, cadeira de praia eu acho que até liberam, mas tudo isso, um monte de roupinha. Acho que eu tô precisando de ajuda, viu? Porque é muita coisa, eu preciso de ajuda. Levo tudo isso mesmo? Coitada da Jo, acho que ela realmente está precisando de uma baita ajuda para conseguir organizar essa mala do bebê. Meu nome é Camila Scott, eu sou da empresa Dona Ajuda e hoje eu tô aqui para solucionar os problemas sobre mala de maternidade. Vamos lá? Começando por esse absurdo aqui, né? Jo, felizmente você não precisa levar esse monte de coisa para maternidade. Lá você vai levar menos itens e coisas muito mais específicas, justamente para as necessidades iniciais do bebê. Então essa panela e isso daqui eu vou tirar daqui já. Assim como essa cadeira de praia. E essa daqui vai ser muito pequenininha para os itens do bebê, mas aqui dá pra gente levar os itens de higiene tanto do bebê quanto da mãe. E agora vamos solucionar o problema da mala da maternidade do neném. A maioria das maternidades já te dá uma lista dos itens básicos para você levar. Então aqui a gente vai falar sobre alguns deles. Por exemplo, roupas já de crianças maiores, a gente não vai precisar levá-la para a maternidade. É importante, às vezes, acompanhar o ultrassom do bebê para ter uma noção do tamanho estimado que ele vai nascer, para você saber se você vai levar roupinhas de RN ou, às vezes, até já levar algumas roupinhas no tamanho P ou 0 a 3, para não ter nenhuma surpresa lá na hora de vestir o bebê. Um dos itens essenciais são as fraldas. Lembre-se de olhar sempre o que está escrito com relação ao peso do bebê, porque às vezes é uma fralda P, mas ela é para crianças a partir de 4 quilos, ou é uma RN que vai até 4 quilos, ou vai até 6. Então sempre vale a pena dar uma olhada nisso antes de decidir qual é a fralda que você vai levar. E não precisa levar uma quantidade enorme de fraldas. Você pode calcular aí mais ou menos umas 8 fraldas por dia e uns 3 dias, dando tudo certo, com certeza você já vai estar em casa. A gente vai levar aqui uma manta mais fininha e um coeiro, porque às vezes a gente quer enrolar o neném, quer fazer ali alguma coisinha para ele ficar mais quentinho, afinal de contas, por mais que às vezes no ambiente externo esteja mais quentinho, a gente tem que lembrar que o bebê estava ali a uma média de 38 graus dentro da barriga da mãe. Então nos primeiros dias é normal ele sentir mais frio do que a gente. Eu vou separar aqui algumas trocas de roupa. É sempre legal a gente, se for colocar um macacão, uma peça de linha, sempre pôr uma peça de algodão por baixo, para não incomodar o bebê, às vezes alguma costura, alguma outra coisa. A gente pode calcular mais ou menos 3 bores, 3 calças, 3 macacões, até porque se for necessário, você consegue pedir para alguém voltar na sua casa e pegar mais roupinhas. Para as mamães que gostam de deixar tudo mais especificado, já ter qual vai ser a primeira roupinha, qual vai ser a saída da maternidade, para não haver confusão, pode se separar em saquinhos específicos e pode até colocar uma etiquetinha, porque se você for ter algum auxílio ali na maternidade, seja do acompanhante, seja da enfermeira, a pessoa não vai se confundir na hora de vestir o seu bebê. Uma dica muito importante é lembrar de ver qual é a época do ano que esse bebê vai nascer, né? Não adianta nada, o bebê tá nascendo naquele verãozão de janeiro e você tá levando um monte de roupa de frio para o inverno lá de julho e vice-versa. Então é importante saber disso na hora de preparar a malinha do bebê. Os acessórios são muito mais um enfeite para o bebê no comecinho da vida. Então os sapatinhos de preferência, compre sapatinhos que sejam de tecido para ter certeza que não vão apertar o pezinho do bebê. Algumas meias, para ele ficar com os pezinhos bem quentinhos. Aqui eu vou levar alguns paninhos de boca, porque o bebê acaba às vezes soltando um leite, alguma coisa no começo desse período de amamentação, para colocar o bebê para arrotar. E também não posso esquecer de levar uma manta um pouquinho mais quentinha, uma toalha de banho
E um item que eu sempre indico para todas as minhas clientes para levar para a maternidade é a almofada de amamentação. E lembrando que algumas maternidades já disponibilizam os itens de higiene para o bebê, outras não, então vale a pena conferir isso. Você vai precisar levar os seus itens pessoais, os itens do acompanhante, não esqueça os documentos e os seus últimos exames médicos para que tudo corra bem nesse dia tão especial. É isso, eu espero que você não se apavore na hora de montar sua mala de maternidade, tenha um ótimo parto e siga as nossas dicas nos próximos episódios. Maravilhoso, né, gente? Está preparado, até porque, né, algumas coisas no nosso dia a dia a gente complica ao invés de facilitar. E essa é a ideia do quadro, é te ajudar, me ajuda, por favor, a descomplicar algumas situações. E depois disso, né, que constrangimento, Josemara Mai, o que você fez ali? Mas tia vocês entenderam o recado, né? mas enquanto tia tá tudo bem. Agora, quando você for a mamãe fazendo a mala, aí já tá esperta, não é? Porque você mesma produzindo esse quadro e que apresentadora boa, hein? Muito boa, excelente quadro. Vem coisa melhor ainda pelos próximos dias por aqui, não é? Com certeza. A Camila arrasa muito, foi super querida e ela explica com uma facilidade, né, de compreensão. Então é muito bom e com certeza, né, a hora que for mamãe aí, né, quando Deus mandar, não vou levar uma panela para fazer leite gourmet na maternidade não, viu? Mas além de produtora, apresentadora, você também tá ótima de atriz. Ai, olha, obrigada. Mas mantém a mesma profissão aqui com a gente. Você volta na próxima semana. Por hoje, obrigada, é só isso? Posso me despedir? Pode me dar um tchau, obrigada pelos elogios. Geralmente eu faço isso com o Lucas, agora é com você, Josi. Beijo, querida, obrigada. Obrigada, gente, e até a próxima semana, viu? Tchau, tchau. Tchau, até mais. Você vê que legal, né? Não é um tipo de... Eu faço muita mala com muita frequência. E aí, essa muita mala com muita frequência tem já meu checklist. Mas chega uma hora que você não precisa mais usar o checklist, porque você já sabe que fica... Mas mesmo assim, você não seguir a linha. Mas mala de maternidade não é uma que você vai fazer com muita frequência, geralmente, né? Exatamente. E aí tem a soma de conhecimentos que vai principalmente ajudando. se for mãe de primeira viagem, como a gente sabe, diz, né? né? Não tem, imagina, milhões de coisas, vai precisar de muita coisa. Então, esse quadro vai ajudar muita gente. E agora a gente vai para o nosso desafio, viu? E agora é aí, como avisar sem constranger, como ajudar sem atrapalhar, né? Ai, ai, ai. Binal, você pode agora desabafar. Desabafar. Quando você acha que está abafando, mas é um bafo, na verdade, né? Vamos lá, para o nosso primeiro, ajuda a gente. Não, mas tem umas técnicas, né, para descobrir se tem ou não tem... Se tal não está com mau hálito também. Né? Procure um otorrino primeiro, para ver se você tem a percepção. Até uma boa para a gente falar em algum outro programa aqui também, né? Eu vou ler e você responde, tá, Darleide? Eu? Sim, claro. Depende. Vamos. Como avisar sem constranger? Quem tem odor constante? Alternativa A, avisar a pessoa apenas se forem mais próximos, B, tapar o nariz e se afastar. C, dar um presente cheiroso com um bilhete. Estive orando por você. Eu creio que devamos fazer a primeira, avisar a pessoa apenas se for próximo. Mas já até tratamos um pouquinho disso. Mas assim, eu sou a pessoa que tem extrema dificuldade de lidar com odores assim fortes. Por exemplo, para trocar a fralda da minha filha, eu precisava prender a respiração, porque eu tenho ânsia de vômito. Então, se eu estou perto de alguém, junto com alguém que mantém esse odor permanentemente, por uma questão fisiológica, eu não posso permanecer. Então, se eu não falar, eu vou me retirar para sobreviver. Dá para colocar aquele versinho lá de Coríntios, né? Que nós somos o aroma de Cristo. O bom perfume. O bom perfume de Cristo. Mas, Laura, é por aí, né, Laura? Tá certo. É a resposta A mesmo. É avisar, que entra naquela premissa da intimidade, sempre cuidando do tom, né, da sensibilidade ao falar, mas se tiver realmente essa intimidade, pode chegar com muito jeito, né? A gente tem 3 maneiras de comunicar, que é na agressividade, na assertividade ou na ironia, né? Ou na ironia, na agressividade ou na passividade demais. E se a gente fala de maneira assertiva, né, não na ironia, na risada ou não na agressividade, é o caminho mais certo, né? Não é usando nada muito pejorativo, mas sim, a resposta A. E pensar, às vezes, a gente quer corrigir um dano causando um dano maior, né?
E às vezes usar a lógica, né, de o que vai ser menos danoso. Uhum. Às vezes você falar com a pessoa ali, você expulsou a pessoa do ambiente, né? O constrangimento é forte, amanhã você tem uma exclusão. Ao mesmo tempo, Aleixo e Laura, enfim, será que não estaríamos ajudando o outro a corrigir alguma coisa que lhe traz prejuízos? Sim. Será que ele não já tem perdas envolvidas com isso, né, Laura? Eu acho que passa por isso também. Excelente colocação, porque às vezes a pessoa pode não ter toda essa consciência de que está com cheiro, né? De que está com mau hálito. Porque uma pessoa de fora, que você não tem profundidade nenhuma, ela não vai chegar e falar para você que o teu bafo precisa de medida protetiva. Mas uma pessoa de dentro da tua casa, com muita cautela, pode chegar e falar, olha, estou falando para o teu bem, para evitar outros constrangimentos. Né? Às vezes é uma situação muito situacional, a pessoa ficou fedida porque jogou bola, porque teve um descuido ali. É até diferente a maneira de você comunicar esse tipo de situação, né? Mas se é realmente constante, como está ali na pergunta, eu acho que tudo que é mais constante, diferente de uma situação pontual, onde a gente pode intervir, exige um outro tipo de cuidado também, mas essa mesmo. Aí tem alguns ambientes tipo academia, né? Menina, academia às vezes tem cada coisa ali, né? Às vezes você vai fazer exercício no aparelho, você passa por alguém ali que tá forte. Mas no ambiente forte íntimo, por exemplo, tem casais onde um tem um hálito constante e a esposa ou se é o marido, né? Às vezes pessoa que não toma banho direito. E aí, por exemplo, você está falando de casamento, você está falando de intimidade, relação sexual. Então tem destes constrangimentos íntimos também. Fica só pra gente E às vezes pensar a pessoa é sensível e aí você fica sem jeito, mas será que falo, será que não falo e tal? Ou se é casado, vai dizer, eu já falei milhões de vezes, mas não toma banho, né? Eu tô falando de casos que são uma realidade. Você falou, né, dessa sensibilidade do outro. Está sobre a condição humana. Hora a gente ser ferido e hora a gente ferir também. Né? Então, acho que quando se trata, né, sei lá, vamos colocar, sei lá, eu tenho problema com isso. Também aquilo que eu vou receber de alguém pontuando para mim, se é verdade, por mais que seja doloroso, né? Agora contando realmente para as pessoas que sofrem com isso. Se é uma situação dolorosa, a gente precisa engolir o remédio para ele fazer efeito, né? Então, pô, é verdade, obrigada por avisar. Vou me atentar, né? Já que a gente tem essa intimidade, quando acontecer alguma coisa, putz, por mais que seja chato, me pontua, né? E não dá também para ficar numa hipersensibilidade, super dolorido, né? Não, sei que eu lido com isso, redobre o cuidado. Mas eu já passei por situação de ter que falar para a pessoa fora, olha, eu sei que isso é vergonhoso, mas você vai estar passando essa vergonha só comigo. Eu tenho que escolher se você vai passar essa vergonha comigo ou vai passar essa vergonha com todo mundo. Verdade. Muito bom. Próximo, então. Como avisar sem constranger? Aí vem aparência, roupa aberta, ao contrário, né? Rasgada, suja. Alternativa A, avisar a pessoa discretamente, no particular. Alternativa B, oferecer um casaco ou moletom para esconder, pastor Aleixo. Tirar uma foto e publicar na internet para zoar. Não. E aí, hein? Qual dessas será? Esse aqui tá mais óbvio. Se for homem, às vezes o homem leva na zoação, em alguns casos, né? A mulher é que tem mais essa sensibilidade toda. O homem já chega para outro homem mesmo, tal, já Mas zoa, eu acho né? que essa situação, dado todas as outras, ela é mais fácil de pontuar do que o odor, do que o hálito. Né? Se você fala, olha, tava ao contrário, tem uma face no teu dente, sua blusa tá torta. É mais simples, porque você resolve na hora. É verdade. Né? Mas E não tem a ver com a pessoa, é uma roupa que sujou, é o dente. É verdade. É constrangedor, mas não afeta, eu diria, a individualidade ou a personalidade do indivíduo. Que é uma situação pontual, né? É. Diferente quando a situação é crônica. Exatamente. Ela está sempre com mau hálito, está sempre aí fica diferente. Discretamente avisar, né? Então essa é a resposta mesmo, alternativa A. Vamos para a próxima? Maquiagem borrada, chamar e apontar onde está sujo para a pessoa, ignorar para não constranger, oferecer um lenço ou papel higiênico. Olha, sinceramente, em algum momento pode acontecer de ignorar e falar, deixa quieto. Não tem horas que também precisar, deixa quieto. Não tá... Eu concordo que tem hora que vou falar, não vou falar. Acho que, por exemplo, aqui seria uma situação diferente. A gente está ao vivo, no programa, olha, sujou, seu dente está com batom. Agora ali no dia a dia, na hora,
né? Depende, né? Depende. Eu diria que depende, mas enfim, Eu parece acho que tem se uma você for alternativa falar, certa. fale antes, né? Fala antes. Fala assim, olha, você tá agora chegar depois que você foi no casamento, a pessoa, você tava com a maquiagem, tava parecendo Coringa aquele dia. A qual? Depois que eu passei o casamento inteiro. Exatamente. O que o homem faria? A diretora me perguntou, o que o homem faria? O homem zoaria. 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 Sem né? dúvida. Mas só para enfatizar, né, acho que a gente pode ir pela A, que é chamar, apontar sempre com discrição, sempre com cuidado na voz, né, respeitando, né, o sentimento da pessoa. Ser gentil. Tudo isso, ser gentil. Tá certo. Mas é que em alguns momentos, como dizíamos, essa coisa de também... você não pode fazer nada aquela hora, não tem como mudar o quadro. Aí só pra dizer, você tá errado. Aí a pessoa ficou o resto da festa, aí eu tô borrada. Incomodada. Não sei. E também acho que a gente não precisa também toda hora pontuar sobre tudo. Eu sempre coloco, às vezes, para os pacientes e no dia a dia, não é sobre tudo que a gente precisa opinar, não é sobre tudo que a gente precisa falar, não é sobre tudo que a gente precisa ter um conceito pronto. Que coisa chata. Eu, particularmente, acho muito chato gente que tem opinião sobre tudo. Não sei nem se vão chamar de novo para falar aqui depois. Eu já ia dizer, disse e repito, adoro psicóloga assim, é sim, sim, não, não. Aplico Jesus, sim, sim, não, não. Passar disso veio do maligno. Que nem, né, Darlene, por exemplo. Darlene, perdão. A questão da autoestima, né? Igual a gente estava dando uma pincelada aqui. Não tem como eu ter um excelente conceito sobre mim se eu também não faço por onde. A construção de tudo isso, né? A construção de também lidar com dores, a construção de me ver bem, de me ver aonde eu quero chegar, ela precisa ser traçada. Às vezes eu contribuo pouco, entrego pouco, faço pouco, não faço nada para me levar e quero ter uma autoestima super boa, não condiz com a realidade. Né? Então, e não é somente sobre a autoimagem, que é um dos pilares da autoestima, né? É sobre a gente se movimentar. E um dos autoconceitos, que acaba sendo um antídoto para quando a gente lida com essas questões, é você também ter consciência disso e isso não ser o seu fator principal. Não ser toda a sua autoestima, todo o seu conceito baseado nisso. Mas ser, além disso, estar bem tranquilo com você de que você pode lidar, mas que isso existe. Laura, eu vivo sendo constrangida nesse programa ao vivo, me chamando de velhinha, de coisas aí. Você imaginou se isso me constrangesse? Me abalasse? Queridos, nós vamos para o intervalo e depois nós temos Armarinho da Arte com a Karina. Fica com a gente que o programa tem arte e tem muito mais. Até já. Chegou a hora de fazermos artes aqui no nosso programa, que é gostoso demais. E é muito bom ter você aqui com a gente aprendendo, pondo em prática. Eu estava aqui trocando ideias com a Karina, saber o que eu posso fazer em casa, na minha própria mesa em casa. É aqui que a gente aprende, no Armarinho da Arte. Roda a vinheta. Karina do Canto, conta pra gente o que nós vamos fazer hoje. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Bem feliz de estar de volta, né? Já sentia um pouco de falta, se bem que assim, nas férias, pintei parede, pintei madeira, fiz de tudo. Que legal, que legal. Baguncei bastante. Mas eu acho que quando a gente gosta, isso vale a pena, As né? meninas participam? Tuas filhas, elas se envolvem com o que você... A Camila, que tem 14 anos, ela se envolve. Ela fez velas durante as férias. Então, eu fico num cantinho, mãe, vê se tá bom, mãe, vê se coloco mais, mãe. Então, aí a gente fica... E é gostoso que a gente compartilha um pouco, né? Porque senão cada um no seu canto. Elas devem admirar muito a mãe, né? De fazer tanta arte. Eu creio que sei, tomara, né? Certamente, certamente. Obrigada. Bom, hoje eu vou fazer uma técnica que eu acho bem bacana, assim, pra gente deixar a madeira mais bonita, mais nobre. A gente tava falando um pouco disso agora, né, Darlene? E fazer essa imitação de mármore. Essa semana eu até levei o meu filho no ateliê da minha amiga, da Márcia, e ele ficou ali fazendo uma baguncinha com um porta-retrato, que primeiro era para a irmã, depois virou para ele. Mas eu falei, gente, eu preciso de algum lugar para organizar ali na minha cozinha. E essas madeirinhas aqui, essas mini tábuas, eu acho um charme, assim, sabe? E é muito bonito de fazer. Você pode fazer no MDF, pode fazer também no Pinos, que eu acho muito bonito. Assim, eu gosto muito de trabalhar no Pinos, que deixa bonito, assim, né? E simples, não precisa muita coisa. Então, o que você precisa? Eu peguei como referência essa tábua, né, como uma tábua de cozinha miniatura, que fica bonita você deixar em pezinho ali na sua cozinha, pode deixar com as iniciais, de repente, para presentear,
pode fazer várias coisas, Darleide. E hoje a gente vai, então, deixar ela um pouquinho mais envelhecida, com um tom de marrom, que a gente já faz diversas vezes. E eu vou explicar por quê. Para quem começa agora, porque o pinus, ele tem a tendência de ficar meio amarelado, sabe? Então, para quem não gosta, tem que ter essa precaução. Porque depois do tempo, você passa verniz e tudo, mas ele fica amarelo. Fica feio, parece velho, sabe? Então, quando a gente envelhece, tinge um pouco a madeira, a gente não tem esse perigo. Primeiro que tudo, eu pego o verniz, é um verniz acrílico à base de água, sem cheiro, fácil de achar em qualquer loja de artesanato. E ele é branquinho, né? É leitoso. Sim, mas depois fica transparente. Sim, sim. Tá? Tem um que é brilhante, tem um que é semi-brilho, que é esse que eu estou usando, tem o fosco, né? E ele seca bem rapidinho e também é bom que não tem cheiro, como eu falei para vocês, porque... É a base de água. É a base de água e não fica Todas assim, as dando dor de tintas cabeça. à base de água são mais fáceis de lidar com ela. Isso, de secar. Caso, por exemplo, muitas vezes aconteceu comigo, passei o verniz, aí fui passar uma tinta, fazer uma coisa, não gostei, lavo até embaixo da torneira. Isso. Entendeu? Porque já impermeabilizei, então, certinho. Bom, eu deixo ele secando, eu já trouxe esse aqui mais adiantadinho. E pego minha esponjinha de cozinha. Então, não pode dizer, eu não tenho material, não sei o que tal. Pega uma esponja, divide em dois, porque vamos usar os dois pedaços hoje, tá? Um vai ser para esse marronzinho aqui. Sempre começo pela bordinha, porque olha como ele suja aqui, tá vendo? Sim. Mesmo se fosse na caixa. Começa na borda. E aí, depois você vai no cantinho, né? E aí, a esponjinha está um pouquinho úmida, não molhada, tá? Mas um pouquinho úmida para que ela deslize melhor, porque senão ela fica meio paradinha. Então, além da tinta, é aquele truquezinho que você borrifa água. De água. Pode até umedecer na torneira ou num potinho de água, sem problema. Só não exagera, porque senão fica manchado, fica com uma laguna marrom. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção. Aí a gente seca, porque para poder fazer o que segue, eu preciso dele mais sequinho, tá? Muito bem. Aí o secador ajuda bastante. Bom, depois que eu faço isso, eu preciso impermeabilizar de novo. Quer dizer que eu vou passar mais um pouquinho de verniz, tá? Duas camadas de verniz. Uma antes e uma depois. Na verdade, vão ser três, né? Porque quando a gente finalizar a parte do mármore, eu vou passar de novo. Então, sempre trabalha o rolinho. Se você tiver uma bandejinha assim de isopor, trabalha ele um pouquinho, que ele rode, assim, para espalhar bem, né? Fica uniforme o verniz. Então, você passa por aqui. E aí, novamente, eu vou secar, porque agora eu vou entrar com tinta branca. E a tinta é tinta acrílica, mesma tinta que eu uso na parede de casa. Olha só! Tá? E você pode comprar... Bom, muita loja de artesanato hoje em dia vende, tá? Já um vidrinho. Você sabe que agora nas férias eu pintei uma parede inteirinha, sozinha? Ai, que orgulhosa que eu fico. Uma parede assim de um verde que não é verde. Tava croma confessando aqui. É um verde bonito. Bonito. É bem bonito, eu fiquei tão feliz. Quero ver foto Dormi disso. 3 da manhã? Sim. Mas no dia seguinte Mas acordei dormi cedo tranquila. para ver minha parede pronta. Isso aqui é bom. E aí, uma vez que a gente seca, Darleide, eu vou usar uma fita, se eu Secou tiver... mesmo, né? Não é faz de conta, secou mesmo, Não, secou, rapidinho. secou. Seca bem rapidinho. Quando você vê que ela já não tá brilhante, assim, que parece molhadinho, já secou. Secou. E aí você pode... Sensacional. Eu vou colocar esse paninho aqui para ela não Sujar o balcão. sujar, né? Importante, coisa que eu não fiz, ter fita crepe. Eu não trouxe. Olha, essa manhã E foi agora, bem como é que você vai corrida. fazer? Vamos inventar, a gente inventa.
Artista é pra isso. Por isso. Eu vou fazer uma coisa que você não faz em casa, né? Como aquele... Você pega a sua fita crepe, passa essa fita crepe e depois você dá uma lixadinha um pouquinho onde eu vou passar o branco. Lembra? Para que nossa partezinha branca não fique vazando. Vazando tá? pra... Isso mesmo. pra área Mas que eu você vou não quer. colocar essa aqui como guia só para fazer uma demonstração para quem está em casa, né? Vocês me perdoam. Ah, mas eles entendem. E todas as outras vezes você trouxe a fita crepe. Todas Só as outras hoje que trouxe. você esqueceu. Você sabe uma coisa que eu fico até ansiosa para não esquecer nada? Eu penso, não posso esquecer, Ah, não vou mas esquecer. acontece, gente. Daí fico olhando, mas enquanto eu estou preparando o armarinho, também estou fazendo comida, dando o filho de comer, tudo isso, né? Isso é muito legal de dizer, porque o pessoal que vê que a gente trabalha em televisão... Acha que você não faz nada. Acha que quem trabalha em televisão é rico e tem empregada, tem faxineira, Não tanto tem. comida. Tem não, gente. Já a nossa me vida, ó... perguntaram quantas babás eu suada. tinha, porque tenho 3 filhos, o pessoal deve achar, nossa, tem uma babá. Não tem, gente. tem, meus Sou eu e o amores. marido a babá. Tem faxineira dali? Tem não, Não tem. amiga. Somos não. Mas, ó, nem parece. É. Aí a gente vê onde que quer passar. Se você quer, eu aconselho assim passar um pouquinho aqui na lateral também. Tá. Como para que pareça que esse mármore Está né, se a gente vê abraçando a... esse mármore, lógico, encaixou na madeira, né? Se você É, vê ali, é. tá? Eu não vou fazer agora só por uma questão mais de tempo e da bagunça que eu fiz de não trazer minha fita. Mas esse é o modelo, realmente. Esse é o modelinho. Dá a né? impressão de encaixe. Você pode fazer assim, pode ser na vertical. Você viu essas outras que eu trouxe ali? Aí depende do gosto de cada um, né? É, aí atrás não tem, ó. É. Porque aí, às vezes, Legal. vamos supor, eu cansei desse mármore. Não combina mais comigo, não quero mais. Vira a tábua. Faz ali, sei lá, um detalhezinho, ou deixa lisa também. Você quer usar, sei lá, para servir algum patezinho, né? Alguma coisa, pronto. E, ó, é aqui solução para quem não tem fita crepe, quer fazer essa técnica, Pedacinho tá? de lixa. Pega o pedacinho de lixa ou de papel e aí foi, tá bom, gente? Seco por última vez e vamos fazer nosso mármore. Tá. Você vai precisar da lixa? Pode deixar que eu pego aqui, tá pertinho. Eu Essa assistente não tá ajudando em nada. Assistente para conversar. Pra Ó. começar. Aí, é bom que você pegue uma lixa bem fininha. Essa aqui é lixa 400, que a gente chama, né? O número dela, aliás, quando você vai comprar. Porque eu preciso que fique bem lisinho aqui, tá? Eu vou passar umas 3, 4 demãos, que ele fique bem branquinho, tá? Eu só passei pouquinho pra gente não perder muito tempo. 3, 4 demãos do branco. Isso, que é do pra ficar branco. bem tá? marcado. Quando você vê que ele ficou bem coberto, aí você vai fazer seu mármore. E eu tenho esse borrifador aqui, por quê? Porque eu vou pegar o outro lado, tá? A outra metade da esponjinha e vou umedecer só um pouquinho em um ladinho, tá? Mas eu preciso que ele deslize para poder fazer o mármore. Para fazer o mármore, eu peguei um cinza, tá? Médio. Que é esse aqui muito- do exemplo, né? Do modelo já pronto. Isso mesmo, tá? Então, eu faço o seguinte, eu encosto assim a esponjinha, tá bom? E com a outra parte, que está quase sequinha, eu só vou dar uma esfumaçada, tá? Aí, Isso é tão delicado, né? Por mais simples que seja uma arte que você vá praticar, aham. vai exigir de você paciência, Ah, com atenção. certeza. Se você tá delicadeza. sem vontade, sem É. paciência, é melhor nem fazer. É. Porque depois você pensa, ah, não, fica feio, tudo que eu faço fica mal. Aí a gente acaba, né, desanimando. Não dá para fazer com ansiedade, né? Não Tem dá. que ser com calma, Não esperar. dá. E olha, eu confesso que nem sempre a gente tá de boa para fazer alguma coisa, né? Às vezes você tá cansado, tá com sono. Então, melhor deixar Vai para que dormir. seja, né? Problema Eu trabalhava muito à noite, eu gostava, eu era bem noturna. quando você era Hoje em mais dia- jovem. mais jovem, agora não, amiga. Já não consigo mais, então penso, Karina, vai dormir e poupe os materiais, né? Aí, olha, Legal. seco. Opa, Ai, perdão. desculpa. Tá, imagina.
uma vez seco, eu já passo a última demão de verniz. E aí ele fica um pouquinho mais brilhantezinho e deixa esse aspecto, né, mais bonito mesmo que o mármore, que não é assim muito brilhante, mas também não é fosco por completo, né? Então, ó, terminamos, Darlene, primeiro armarinho. Gente, Que legal. olha que coisa linda. Eu quero agradecer, Acho como lindo. sempre, a minha prof, né? A Márcia Pasqualin sempre me dá dicas lindas. Fala, você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo no programa. Então, eu acho muito bacana essa parceria entre artesãos, porque a gente aprende, sempre tem coisa nova para fazer. E eu quero te agradecer pela parceria aqui com Entre Família Obrigada. e te parabenizar que você fez aniversário esta semana. Obrigada. Parabéns pra você, meu amor. Deus te Obrigada. abençoe Amém. muitíssimo. Muito Você é um obrigada. presente pra gente. Ai, obrigada. vocês Obrigada. também. Direção, o que a gente faz agora, depois dessa arte lindíssima? Nós vamos para as redes sociais? Então tá bom, vou para lá com os meus colegas. Até mais, carinho. Tchau. Tchau. Ê, meninos. Tá bom, vamos ler as interações. Pessoal que mandou pra gente pelo nosso WhatsApp. Vamos lá então. Agora é o momento, né, de acompanhar algumas interações. Lembrando que hoje a gente está falando sobre o quê, hein? Constrangimento. Constrangimento. Já esqueceu? Você me constrange. A Sônia Escobar falou o seguinte: que delícia de programa, vocês são demais. Deus Obrigada. abençoe. Amém, Sônia. Beijo. Tem mais? Chegou mais aí, ó. Valéria Pires do Rio, Goiás. Vamos assistir vocês. Vocês são divertidos demais. E um constrangimento que creio que todo mundo já passou um dia é quando a gente cumprimenta alguém na rua achando que é um conhecido. E não é, depois fica morrendo de vergonha. Isso é uma realidade. Sim, muito bem. Tem mais um? Tem mais um. Tá chegando aí, ó. Paulo. Paulo, fala Paulo. No trabalho, um colega reparou no meu dente uma casca de feijão. Fiquei com muita vergonha. Esse é aquele lance que a gente falou, né, Laura? Da casquinha de feijão no dente. Ele ficou constrangido, ficou com vergonha. Mas acho que entra e tal. também um pouco o que você falou, né, pastor? Que bom que foi uma pessoa que comunicou. Podia ter passado mais constrangimento. Puxa. Exatamente. Mais um. Mas dá Posso uma ler a vergonhinha. direção? Anônima. Eu ouvi de um casal que, do nada, a esposa separou dele. Anos depois, quando se reencontraram, ele perguntou a razão de ela ter ido embora. Ela disse foi porque ele tinha mau hálito e ela não sabia como falar. Ele disse que ela devia ter falado que ele faria um tratamento. Gente, não é possível. Olha só o nível. Eu acho isso tão Seríssimo. sério, né? Porque tem tantas coisas assim aí nas entrelinhas também, da falta de comunicação, da troca, a E a- própria situação. Meu E a Deus. construção de uma intimidade que não aconteceu. Que não aconteceu. Intimidade é investimento. É Ou verdade. seja, Se nós você estamos não dizendo- investir na intimidade, ela não vai acontecer. Então, a gente pode dizer, então, que o casamento não acabou por conta do mau hálito, que ela Com não conseguiu certeza. falar. Era o motivo pelo qual ela não conseguiu falar, já demonstrava que esse casamento tinha alguma outra fragilidade. E também demonstra, né, que por mais que você passe muito tempo com uma pessoa, você pode continuar passando muito tempo num nível superficial. Isso. E não numa profundidade, né? Que o casamento, ele requer que seja uma coisa mais estruturada, mais profunda, né? E não uma coisa de patinar no gelo, que se você fica só patinando por cima é fácil, não cria estrutura. Né? Tem que ser um pouco mais além disso. Perfeito. É muito legal, né? A gente discutir com uma coisinha assim, a gente chega e amplifica muito. Mas tem mais por aqui, a gente vai para o intervalo rapidinho, que é o tempo de você beber uma água, ligar para a gente, falar com a gente também, manter a sua interação e a gente já volta. Estamos de volta e eu tenho um recado muito especial para falar com você. É um convite, na verdade. E eu me lembrei de um texto muito importante da Bíblia para começar essa conversa. Quando Jesus falou e contou para os discípulos, explicando o resultado final de um relacionamento bem ou mal construído com ele, ele fala de um enorme constrangimento, um constrangimento universal, quando algumas pessoas que imaginavam conhecê-lo, na verdade nunca conhecê-lo e nunca imaginariam ouvir o que ele falou. Ele falou assim: eu não conheço você. Pensa num constrangimento. Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. Ele falou: não, você não fez isso no meu nome. Você, na verdade, não me conhece porque você não sabia como me agradar. Que situação importante que Jesus levantou. Porque quando ele definiu a vida eterna, ele usou essa expressão. E a vida eterna é essa: me conhecer. Nós nos relacionamos com Deus e um relacionamento com Deus profundo, íntimo, eficaz, depende de conhecê-lo. Deus conhece você e chama você para conhecê-lo também.
aqui na minha mão está a mais nova revista Esperança Novo Tempo, que foi preparada, olha só, para você, mas com um diálogo, uma pergunta e uma forma de conversar e transmitir essa informação para esse público tão especial para a gente, adolescentes e jovens, sabe? Sabe aquela conversa que você quer ter? Sabe aquele momento que você quer passar com seus filhos, ensinando alguma coisa? Ou aquilo que você chegou, aquela revista que já chegou para você e você queria assim, ó, quero uma agora que fale com meu filho. Talvez ele não esteja interessado em educação financeira da família ou educação de filhos, ele é uma outra. Olha só isso aqui, ó. Eu no universo. Você bateu o olho, o design é para ele. O tipo de pergunta é para ele. A atividade, a diagramação é toda para ele. Então, ó, fala com ele, chama ele. Mostra esse recado para ele ou você mesmo. Liga para a gente vai estar te esperando aqui até às 11h30 da noite. Operadora 12 21 27 3121. Você se conecta a Novo Tempo e sabe de onde vem a fonte, de onde saem as informações que embasam este e outros programas também. Não passe pelo constrangimento de não saber o que lhe foi oferecido ali gratuitamente. Revista Esperança Novo Tempo, Eu no Universo, vai ser fantástico para você e sua família também. Tem interações, né, Binal? Temos muitas interações, vamos lá, não nos esquecemos, né? Sempre, jamais nos esqueceremos dos telespectadores, né, Darleide? Jamais. É uma gafe que a gente não deve cometer, Eu né? digo sempre, por isso que o programa é ao vivo, né? Para eles fazerem com a gente. Verdade. A Cristine Maria diz, amo esse programa. Que bom, gente, sou uma pessoa com um corpo normal. Porém, a barriguinha nem tanto. Sempre tem alguém que pergunta se eu estou grávida. No ônibus, uma pessoa me ofereceu a cadeira. Falei para ela ficar sentada por ter mais idade. Ela me falou, mas você tá grávida. E eu respondi, não, é gordura mesmo. KKK. O bom é que ela se divertiu com isso, né? Eu teria sentado. Fica quieto, só senta ali, fica, obrigado. Só Muito por você bom. ter me feito passar por isso, então fica em pé e deixa eu sentar aí, né? Mas isso é muito interessante, porque é diferente um constrangimento de uma comunicação violenta. Uhum. Tem formas, por exemplo, a gente pode cair num capacitismo, você ter uma relação violenta com uma pessoa que tem uma certa necessidade especial ou uma grávida. Ali não. Não é uma comunicação violenta. Então tem muito mais a ver com a sua sensibilidade ao que ele falou do que a agressão mesmo de que fala. Porque não dá pra gente cuidar de absolutamente tudo, né? Tem uma hora que a gente Faz vai parte falar, das né? relações, né? Exatamente. E não tem como a gente blindar o que vai ouvir, né? A gente tem que estar Exatamente. um pouco fortalecidinho ali, porque ouvir é o risco, vai ouvir... Com certeza. E a pessoa não falar quis também. ofender. E falar também, a gente Falar. corre o risco de, às vezes, ser inadequado. O fato de a pessoa não falar não diminui a barriga. E, gente, essa... Não, e dizer também que... Eu esqueci o que eu ia falar. Sei lá, próxima. Thelma, é verdade. Gente, esse programa hoje tá demais. Já ri caixas d'água aqui. A Darleide também. Ela Eu também. Parabéns por abordar esse assunto. Obrigada. Bora para a próxima, então. Cadê? Essa foi a Thelma e a outra tá vindo. A Rocio, sempre acompanhando a gente, legal. né? Direto de Querida. Mogi. Boa tarde, trio abençoado. Dou muitas risadas com Obrigada. vocês. Amo entre família. Já fui chamada de vó dos meus filhos. Quando falei que eram meus filhos, a pessoa tentou consertar, mas só piorou a situação. Esse é o problema. Continua. Aí, Continua ainda ali, ó. Outra vez, passeando, né, com meu esposo, sentou do nosso lado um homem que estava embriagado, por isso dei um desconto, né? Ele me chamou de mãe do meu marido. Puxa vida. Nos dois casos, fiquei muito chateada. Puxa vida. Mas ele tava bêbado. Laura? Um desconto. Não dá pra levar tudo em consideração, né? Já. Tava bêbado. Não, acho que mãe do marido é pior É que vó do fogo, filho. isso é fogo. Aham. Tô brincando. A Anne, lá de João Pessoa, diz uma senhora saiu do banheiro com a saia enroscada na calcinha. Ainda bem Ai, que ai, alguém foi rápido e avisou, ela já puxando a saia e explicando. Tinha que ser, gente. Aí não dá pra fala ou não fala, tem que Tem que pensar, falar. né? Mas tem que ser na hora, né? É redução de danos, né? Exatamente, É. exatamente. É que nesse caso o constrangimento já rolou. Já não, tá já ali. o estrago, A realidade já está O posta. estrago já tá feito. Agora é Marca ir pra com a salvar. Laura e fazer terapia. É o máximo que pode, com o Uma mínimo que você pode fazer. sessãozinha ali. É, uma sessãozinha básica. Isso Porque é um aqui é quadro uma agudo, coisa... não é um quadro crônico. Exatamente. Exatamente. Agora, esse é um caso aqui, ó, que a gente já deve ter passado algumas vezes também, né? A Maria Lúcia trouxe pra gente aqui. Boa tarde, Maria. Ela falou, amo vocês. Meu maior Obrigada. constrangimento
é quando uma pessoa está falando comigo com toda a intimidade e não me lembro dela. Fico todo sem jeito. Eu esqueço o nome das Ai, que isso pessoas. acontece. Aí eu chamo, oi, Aí. querida, oi, bem. Amores. Amores. Gente, a minha mãe vai me matar, até porque ela tá aqui. Mas sabe o que ela faz? Mãe, eu vou ter que falar isso em rede nacional. Ela faz assim, ó. Filha, olha quem tá aqui! Aí a gente, mãe, o Robinson, né? Aí ela, isso mesmo? A gente fica... Ela pede socorro. Ela faz isso. Eu sou o pior. Eu já esqueci. Eu já assinei no apresentar a criança, em vez de assinar o pastor oficiante, assinei no nome do pai da criança. E aí, daqui a pouco volta lá, o pai da criança, tipo, pastor, coloca no lugar. E esqueceu o nome de todo mundo na hora de apresentar e pergunta assim, queria que vocês falassem seus nomes inteiros. Mas aí eu acho que já pede uma outra falta, né? Falta de memória, falta de atenção. Ginkgo biloba. Não é possível. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. De quem é essa pauta hoje, diretora? Do programa de hoje? Da Eline, Eline, né? excelente pauta, Parabéns, Eline, gostei Eline. demais. A Giliarde Santana, lá de Petrolina, ou Giliarde, entre meus amigos de infância tínhamos um código para evitar constrangimentos. Além disso, tínhamos sempre um espelho de bolso, em vez de outro, olhávamos se estava tudo normal. Já vai se preparando. Essa aí é outra pauta, é vaidade mesmo. Mas quando tem muito instrumento é porque tem muita necessidade, porque rolava bastante. Muito bom. Aldair Soares, uma vez eu estava dentro do ônibus, tinha uma moça muito linda sentada no banco da frente onde eu estava. Quando ela levantou seu vestido de seda na cor amarelo, gema de ovo, estava com uma roda com um diâmetro de pelo menos uns 15 centímetros de sangue vivo. A situação foi tão rápida que eu fiquei constrangido de abordá-la. Isso, só contou e não fez nada, né, Adê? Um abraço, viu, Aldair? Porque tem horas que realmente, o que eu faço? Aí o ônibus passou, foi embora, já era, né? O que a gente aprende com isso, Laura, de tudo ou desse tema em especial? Nossa, eu acho que a gente aprendeu algumas coisas, né? Tanto na maneira de se colocar, quanto também na maneira de receber, né? A sensibilidade, às vezes levar com um pouquinho mais de humor algumas coisas, não se doer tanto. Em quais situações a gente pode falar, em quais situações não pode falar. Eu acho que era isso, mais ou menos. Né? Vocês tiraram alguma outra lição também? Não, eu penso exatamente como você nessa direção do que a gente aprendeu e penso daí, mais uma vez, para reforçar, o humor, como você trouxe, né? Muitas vezes levar no humor, levar na brincadeira. Quando eu disse que aquela moça estava grávida sem que ela estivesse, eu sorri, a abracei, chamei para o afeto e disse, me perdoa, me perdoa. Outras vezes eu ri, quando fazem comigo eu rio, dependendo do momento, mas eu entendo que é a vida. Isso é viver. Não tem como a gente se prevenir disso tudo. E também acho que a gente pode, né, obviamente com todas as limitações e dores que envolvem, acho que a gente pode normalizar um pouco. Isso. Né? Acho que normalizar, que às vezes é um risco que você corre, né, é um risco que eu corro, talvez um risco aqui no ao vivo e correr o risco da Darlene dar risada de mim, faz parte, a gente não precisa tornar tudo tão sério, tudo tão pesado, né? Obviamente, enfatizando, tem situações muito dolorosas, mas elas não precisam ser tratadas como o fim do mundo. Vai, resolve, vamos, né? Um pouco mais de... Até porque, né, gente, eu acho que a gente está falando de uma perspectiva de constrangimentos causados sem má intenção. Nenhum dos casos apresentados foi gente com má intenção de, olha o seu dente, olha o seu corpo, sua barriguda. Não, foi algo mais fofo, assim. Então, em outro momento, a gente pode até tratar de pessoas que constrangem outras porque querem constranger. Às vezes, tentando ser legal, a gente... E também, a gente cai numa outra máxima. Se você já sabe que uma situação que alguém vem falar com você, ela é intencional, também cabe a você lidar com isso e saber se colocar. Porque eu sempre coloco para os pacientes, não é que existe gente entrona, existe quem deixa entrar. Exato. Né? Então você corre o risco, sim, de se deparar com alguém maldoso. E é você que vai ter que lidar com isso, entrar num quesito de autorresponsabilidade. E tem uma questão também que a gente tem que sair da paranoia, da loucura do controle. Cara, você não controla tudo. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, se eu fizer isso, o que você vai pensar? Eu falo, amigo, eu tô pensando sobre você desde a hora que você entrou. É impossível você querer controlar o que as pessoas pensam. Mas vão pensar assim de mim. Vão. Elas vão pensar o que elas quiserem de você. As pessoas decidem o que elas pensam sobre você. É verdade. Agora, você também precisa decidir o que você pensa sobre você. Porque se o seu Fundamental. pensamento sobre você é inseguro, qualquer faísca te desestabiliza, né? O que vão pensar de mim? O que elas quiserem. E muito cuidado com quem a gente coloca como juízes da nossa vida.
Não é todo mundo que tem que ter esse impacto e essa profundidade do que pensa sobre mim. Quem eu conheci hoje, um amigo que não é tão uma profundidade toda assim, não importa o que pense. Agora, o meu terapeuta importa, a minha família importa. Aí, um pouquinho mais, né? Se eu tô aqui também, óbvio que eu me importo com o que o público tá pensando, eu quero que todo mundo saia satisfeito. Mas é uma profundidade, nossa, aquela pessoa pensou isso. Gente, a gente não faz ideia do que as pessoas pensam, inclusive quando a gente está aqui. Em casa a gente tem uma frase, todas as opiniões são válidas, mas elas não são igualmente válidas. Exatamente. Todas têm muito valor, mas você tem que sempre lembrar. Tem que estar mais posição. Eu fico pensando, Laura Binal e Darleide, o quanto essa relação da exposição é muito séria para o ser humano. Quando a gente pensa na história do ser humano, ela tem direto, logo no primeiro capítulo da Bíblia, uma história sobre exposição. Primeiro momento, eles estavam nus, expostos e não se envergonhavam. Depois eles estavam nus e se envergonharam. Há uma relação antes e depois do pecado. Por que eles estavam nus e não se envergonhavam? Porque a nudez gerava um enorme contentamento de olhar para si e ver que está tudo certo. A partir desse momento, toda a exposição passou a ser insuportável. Você pode encontrar qualquer pessoa no mundo, a pessoa mais bem resolvida do mundo. Seres humanos não suportam uma exposição radical. Porque, simples assim, nós somos seres pecaminosos. Agora, e pecadores. Eu queria que você lembrasse comigo de uma história, ela é muito conhecida. No momento onde Jesus foi exposto num aparente constrangimento e como ele lidou com isso. Ele estava numa festa, e numa festa ali cheia de formalidades e de ritos culturais e sociais, e alguém chegou e quebrou um perfume no pé dele. E tirou os cabelos e enxugou os cabelos, e é uma pessoa de moral duvidosa. Portanto, Jesus foi completamente exposto ali. E o texto diz uma coisa muito interessante no Evangelho de João, falando dessa unção, né, no capítulo 12, no momento em que Jesus, naquela festa, teve seus pés ungidos com perfume, o texto, verso 4, diz que Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava do que era colocado nela. Jesus sabia qual era a intenção daquela mulher arrependida que ungiu seus pés. Jesus sabia qual era a intenção política daquele que convidou ele para a festa. Alguém estava lá com o coração derramado aos pés de Jesus, grata por isso. Uma outra pessoa estava vendendo a sua gratidão, tipo, Jesus me curou e agora esse banquete vai pagar a conta. Eu não quero sair daqui devendo para Jesus. E existia uma outra pessoa chamada Judas, que no pensamento dele estava fingindo uma santidade, fingindo uma preocupação. E Jesus conhecia todos os pensamentos. A frase de Jesus foi: deixai-a, que ela guarde isso para o dia do... Deixai que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. E ele diz assim: porque os pobres sempre terei sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Jesus olhou para Judas e o texto diz que ele sabia. Ou seja, Jesus sabia que Judas era ladrão, mas não falou que ele era ladrão. A frase de Jesus foi compreendida somente lá no coração de Judas. Ele não foi exposto. Jesus sabia as intenções de Simão e não expôs. Mas ele falou uma frase que todo mundo compreendeu no seu íntimo. Portanto, Jesus dosou o constrangimento próprio para que quem está em pecado se sinta desconfortável, mas falou uma frase de quem o aceitou se sentir confortável. Mas eu quero terminar essa reflexão te chamando a atenção para uma coisa. Você pode ter ouvido um dia uma frase que te gerou temor sobre o dia do juízo, não é? Guarde isso fortemente, é a coisa mais importante que eu tenho para dizer. O texto diz que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. Portanto, se você ouvir alguma coisa sobre o seu passado e você entregou sua vida para Jesus, lembre-se, os seus pecados já foram todos expostos. Mas Jesus expôs o seu pecado em um corpo, em uma vida que aguentava essa exposição. Então, ele resolveu se constranger por você. No dia em que tudo acabará, você vai entrar no céu e a vida de Jesus vai ser colocada na sua conta. Portanto, Jesus vai expor a perfeição dele em você e pegar todos os seus erros e expor sobre ele. É por isso que a gente não tem medo do futuro. Porque quando o acusador nos fala assim, você é pecador, eu vou contar os seus pecados, você fala, não precisa. Deus já levou sobre si todos os meus pecados e os expôs.
e ele sofreu o julgamento no meu lugar. E ele vai pegar tudo que ele fez de certo e trocou. Quando você ouve aqui entregar a vida para Jesus, é disso que nós estamos falando. Jesus entregou a vida por você, é disso que eles estão falando. Ele te entrega uma perfeição para que nunca mais você se sinta envergonhado. E pegou toda a vergonha e pagou de uma vez só. Jamais, nunca mais haverá constrangimentos. Olha, Abinal, eu chego a dizer que esse é o melhor momento do programa. É verdade. É o momento em que a gente amarra tudo na palavra. E todo dia eu agradeço. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Vai chegar um dia que a gente vai rir muito no futuro. Lembra aquele que... Ai, vamos rir. Verdade. Obrigada. Não mais dor. Porque pensar... Tem um texto que não é bem a palavra em sua original, mas ela carrega essa expressão constrangimento, né? O amor de Cristo me constrange, me toma, me expõe também da minha mazela e me põe muito em gratidão a Deus. Por hoje é só, né? É isso. Agradecemos muito a você, viu, Laura? Obrigada eu por que ter vindo participar com a agradeço. gente. Participar de boas risadas com a gente também. Programa Gente, foi isso, risada né? de vocês vinha da alma. Muito bom. Verdade. Obrigada, meu Muito amor. legal. Espero Bom, vê-la mais gente, vezes. até amanhã. Muito obrigada pela companhia. Se Vem Deus aí o Vida quiser. e Saúde. Valeu, gente. Agradecendo de coração os Anjos da Esperança. Obrigado. Mais um programa porque você nos ajudou a fazer. Obrigado, viu? Abraço. Tchau.